Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Todos os irmãos já chegaram, quase todos, graças ao Senhor. Uma boa noite aos irmãos. Irmãos, vamos começar a reunião. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Essa semana, irmãos, nós desfrutamos de mais uma mensagem, graças ao Senhor. E ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? O título dessa mensagem dessa semana foi Abraão em Gerar e o nascimento de Isaac. Ó Senhor Jesus. Nós vimos, irmãos, que como que aos olhos humanos foi difícil para Abraão e Sara, não é verdade? Mas nós sabemos, irmãos, que nós servimos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Amém? Irmãos, aleluia. Jesus é o Senhor. Ainda há muita conversa, irmãos. Senhor Jesus. Vamos iniciar a reunião exercitando o nosso espírito. Amém? Ó Senhor Jesus, boa noite a todos os irmãos, a todos os convidados. Jesus é o nosso Senhor. A gente queria desfrutar do hino do Cântico 4, Tu orarás naquele dia. Pedir os irmãos para projetar no telão. Ó Senhor Jesus, esse dia é hoje, irmãos. Não é naquele dia ainda que está por vir, mas é agora. Então, Tu orarás agora. Ó Senhor Jesus, hoje é o grande dia da festa. A Ti dou graças, ó meu Senhor. Foi-se a ira e o consolo me dás. Vamos falar essa estrofe todos juntos? Se cada um puder ficar de pé, vamos falar? Agradecer ao Senhor por essa noite, né? Ó Senhor Jesus, a Ti nós temos que dar graças ao Senhor, Ó Senhor, por o Senhor ter nos trazido aqui nessa noite. Porque foi-se a ira e o consolo me dás. Amém. Eis que Deus é sim, Ele é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e meu canto. E Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Vamos desfrutar desse cântico, amém? Amém. Dia, te dou graças ao meu Senhor. Foi-se a ira e consolo me dás. Tu orarás naquele dia, te dou graças ao meu Senhor. Foi-se a ira e consolo me dás. Eis que Deus é, sim, salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Vós tirareis com alegria a guarda sortes da salvação, e direis graças dai ao Senhor. Vos tirarei com alegria a guarda sortes da salvação, e direi graças dai ao Senhor. Invocai seu nome e entre os povos mostrai seus feitos. Relembrai que é excelso seu nome. Ó habitante de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Tu orarás
naquele dia, antes graças ao meu Senhor, foi-se a ira e consolo me das. Tu orarás naquele dia, antes graças ao meu Senhor, foi-se a ira e consolo me das. Eis que Deus Ele é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Vos tirareis com alegria agora das fontes da salvação, e direis: graças dai ao Senhor. Vos tirarei com alegria agora das fontes da salvação, e direis: graças dai ao Senhor. Invocai seu nome e entre os povos mostrai seus feitos. Relembrai que é excelso seu nome. Ó habitante de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Ó Senhor Jesus, Amém. Tu orarás naquele dia. Amém. A ti dou graças, ó Ó meu meu Senhor. Senhor. Foi-se a ira e consolo me dás. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, Amém. nós sabemos, irmãos, que o primeiro e último recurso, irmãos, é a nossa oração, não é isso? Sem oração, irmãos, nada nós podemos. A oração, irmãos, ela move o braço do Senhor. Eu queria pedir cada um agora, irmãos, ore com o irmão que está do seu lado, abençoando o irmão, ele essa noite, abrindo o coração dele, para que possamos nos abrir ao Senhor, para que ele possa falar conosco essa noite, aleluia. Ore um pelo outro, agora nesse momento, um minutinho de oração, irmãos, vamos aproveitar esse momento, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, por que nós oramos, irmãos? Porque nós confiamos no Senhor, aleluia. Vamos falar junto? Por que nós oramos? Porque confiamos no Senhor. Mais uma vez, porque confiamos no Senhor. Queria pedir ao irmão para poder projetar aqui no telão para a gente o Cântico 23, aleluia. Cântico 23. Vamos falar essas estrofes, irmãos? Vamos, todos juntos? Ó Senhor Jesus, bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A próxima. Porque ele é como árvore plantado junto às águas.
Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós oramos o Senhor, damos frutos para o Senhor. Vamos desfrutar desse hino, aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse cântico, ele é um versículo, né? Jeremias 17, os irmãos que tiverem suas Bíblias aí. Jeremias capítulo 17, o versículo 7 e o versículo 8. Vamos ler? Se os irmãos puderem, os irmãos colocaram aí no telão. Bendito o homem, ó Senhor Jesus, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Amém. Como a gente viu no Alimento Diário nessa semana, o Senhor nos criou, nos abençoou e nos tornou frutíferos, né? Ó Senhor Jesus. Então nós somos frutíferos, irmãos. Então vamos desfrutar desse hino, né? Declarando para nós mesmos, amém, que nós somos frutíferos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Ó Senhor Jesus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Amém, irmãos? Vamos fazer o grito de guerra da mensagem 31. Abraão e Gerar e o nascimento de Isaac. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos, a gente vai fazer o grito de guerra primeiro, depois a gente vai desfrutar dele. Amém. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, amém. Sou sem saber aonde ir, preocupado com o futuro. Com Abraão hei de seguir, tal caminho é seguro. O Espírito prometido. Bênção que a nós chegou. E de nós fui como um rio. Vida eterna se jorrou. Se no meu dia a dia pratico a imersão, a palavra da vida me leva à comunhão. Dá-me com o Pai e o Filho identificação. É o amor produzido no meu coração. Que motivo de risão da promessa de Abraão. Os herdeiros em Cristo Deus nos fez o que possam. Hoje é uma luta expressa para a carne expulsar. Sou herdeiro da promessa. Se no Espírito andar, se no Espírito andar, se no Espírito andar, Espírito pode a sede vir rodando, água sempre vou tirando das fontes da salvação pra minha satisfação. E alegre invocando Senhor Jesus, águas mais vou bombeando. Senhor Jesus, e a vida vai brotando. Quem anda com Deus é um profeta seu, é intercessor, canal de seu amor. Profeta seu intercessor, canal de seu amor. Profeta seu intercessor, canal de seu amor. Profeta seu intercessor. Então invoca. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Amém, irmãos. Esse grito de guerra tá muito rico, né? E eu ganhei principalmente na estrofe 1, que fala: estou sem saber aonde ir, preocupado com o futuro. Com Abraão hei de seguir, tal caminho é seguro. Amém, irmãos. Hoje em dia a gente tem muitas preocupações na nossa vida, né? Por isso a gente precisa depender da palavra. Que a palavra ela nos direciona, nos mostra o melhor caminho e nos leva a depender do Senhor no nosso dia a dia, né? Amém. Amém. Eu ganhei na 7ª estrofe. Fala assim: pode a sede vir rondando, água sempre vou tirando. Das fontes da salvação, para minha satisfação. O irmão Pedro tem falado muito que as pessoas do mundo, né, elas têm sede e fome. E nós temos essa fonte da salvação, que é a palavra. E todos nós podemos levar essa fonte para as pessoas, né? Amém. Aqui no ponto 3 fala assim, na estrofe, fala: se no meu dia a dia pratico a imersão, a palavra da vida me leva à comunhão, né? No Limite Diário está falando sobre isso, né? Ter comunhão com o Senhor, né, irmãos? E a gente ter comunhão com o Senhor através da palavra, né? Através da imersão, até também através da pregação do Evangelho, né? Amém. Aleluia! A 3ª estrofe fala assim: se no meu dia a dia pratico a imersão, a palavra da vida me leva à comunhão.
Irmão, você tem praticado a imersão dia a dia? Ó Senhor Jesus. É uma guerra, é uma luta. Mas se eu pratico a imersão, irmão, essa palavra da vida, ela me leva à comunhão. Eu queria que os irmãos que estão com a folhinha aí, nós vamos orar essa estrofe aí. Vamos fazer dela a nossa oração. Vamos primeiro falar para quem está do nosso lado. Se no meu dia a dia, fala para quem está do seu lado. Se no meu dia a dia, eu pratico a imersão. Ó Senhor Jesus. Se eu pratico a imersão, a palavra da vida, a palavra da vida, ó Senhor Jesus, é a palavra da vida. Me leva à comunhão, me leva à comunhão. Senhor Jesus. Senhor Jesus, a palavra da vida me leva à comunhão. A palavra da vida me leva à comunhão. A palavra da vida me leva à comunhão. Aleluia. Senhor Jesus. Antes de nós fazer de novo, eu queria só apresentar. Ontem nós condecoramos mais 4 capitães. Amém. Aleluia. Amém. Dedé. Amém. A Luísa. Amém. A Micaela. Amém. E a Giovana. Amém. Aleluia. Faz parte do exército do Senhor. Amém. Aleluia! Vamos fazer o grito de guerra de novo. Aleluia! Estou sem saber aonde ir. Preocupado com o futuro. Com Abraão é de seguir, tal caminho é seguro. O Espírito prometido. Bênção que a nós chegou. E de nós fui como rio. Vida eterna se jorrou. Se no meu dia a dia pratico a imersão, a palavra da vida me leva à comunhão. Dá-me com o Pai e o Filho identificação. É o amor produzido no meu coração. Que motivo de risão da promessa de Abraão. Os herdeiros em Cristo Deus nos fez ó que poção. Hoje é uma luta expressa para a carne expulsar. Sou herdeiro da promessa. Se no Espírito andar, se no Espírito andar, se no Espírito andar, se no Espírito andar, pode a sede vir rodando, água sempre vou tirando. Pode a sede vir rodando, das fontes da salvação pra minha satisfação. E alegre invocando, Senhor Jesus, águas mais vão bombeando. Senhor Jesus, e a vida vai brotando. Quem anda com Deus é um profeta seu, é intercessor, canal de seu amor. Profeta seu intercessor, canal de seu amor. Profeta seu intercessor, canal de seu amor. Então invoca, oh, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Amém? Alegre invocando, Senhor Jesus, águas mais vão bombeando. Senhor Jesus, águas mais vão bombeando. E a vida vai brotando. Vamos lá na frente. Nosso Senhor Jesus. Agora a gente vai desfrutar do ponto 4 da imersão de hoje, de sábado. Ó Senhor Jesus. Ponto 4 da imersão de sábado. Isso. Vamos ler todos juntos?
Precisamos voltar a ser férteis. O Senhor precisa de muitos trabalhadores, sejam comportores, ceapistas, adolescentes, tropas, jovens capitães e muitos irmãos maduros, intendentes, para apoiar os mais jovens e ainda todos dessa faixa etária intermediária, que são os valentes de Davi. Todos juntos vamos produzir muitos frutos para o Senhor. Amém. Vamos desfrutar desse ponto 4, irmãos? Precisamos voltar a ser férteis. Amém, irmãos? Precisamos voltar a ser férteis. Aleluia. Senhor Jesus, desfruta, irmão, com o irmão do seu lado. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, todos juntos, aleluia, todos juntos, vamos produzir muitos frutos para o Senhor, ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso essa importância, irmãos, de nós estarmos sempre em comunhão com o Senhor, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo foi feito por meio dele e tudo é para ele. E essa reunião, irmãos, é para ele. Ó Senhor Jesus. E aqui no final do grito de guerra, quem anda com Deus é um profeta seu e intercessor, canais de seu amor. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, ser canais do Senhor, para que as pessoas possam ver que realmente Deus está no nosso meio. Ó Senhor Jesus. E eu queria chamar aqui, tem algum visitante, algum convidado aqui hoje, essa noite? Aleluia. Tem algum visitante aqui essa noite? Ó Senhor Jesus, pode vir aqui à frente, por favor? Nós queremos orar por você. Tem mais alguém que está nos visitando essa noite? Quem trouxe, se quiser, pode vir junto com ele, amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus. É a Adriana, essa daqui. Amém. Seja bem-vinda, Adriana. O irmão, como que? O Fábio e a Tatiane. Vamos orar todos por eles, vamos estender as mãos, né? Abençoar eles em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos orar em cima do ponto 4, tá bom? Ó Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós te louvamos, porque nós precisamos voltar a ser férteis. E o Senhor precisa de muitos trabalhadores. Obrigado, Senhor, trouxe esses trabalhadores nessa noite para fazer a sua vontade. Que todos juntos possamos produzir muitos frutos para o Senhor. Senhor, abençoa a vida deles, que eles possam ser frutíferos na sua casa, no seu trabalho, na sua família, onde eles estiverem. Que a vida deles sejam prósperas, que sejam frutíferos para o Senhor. Amém. Vocês fazem oração conosco, pode ser? Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a Ti o meu coração. Senhor Jesus, que eu possa produzir muitos frutos para o Senhor. Amém. Amém. Vocês sejam bem-vindos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem desfrutando conosco, tá bom? Da palavra profética. O irmão vai pegar um brinde ali para entregar a vocês, viu? Deus abençoe. Amém, irmãos. Aleluia. Graças ao Senhor. Dar frutos para o Senhor.
Gostaria de desfrutar agora do hino junto com os irmãos. Eu te busco. Aleluia. O irmão vai projetar aqui no telão. Ó Senhor Jesus. Vamos desfrutar desse hino. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Ó Senhor Jesus, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais. Aleluia. Quanto mais nós queremos o Senhor, mais nós conhecemos o Senhor. Mais o Senhor se dá para nós e mais nós nos damos para o Senhor. Ó Senhor Jesus, desfrutar do próximo hino agora, a bênção de Abraão. Aleluia. Os irmãos vão projetar aqui para nós.
Irmãos, vamos falar a estrofe desse hino? Todos em um só espírito. Vamos, irmãos? Aleluia. Vamos lá? Ouvi com fé e assim caminhei. Nas tuas promessas firmei os meus pés. Sei que és fiel, não falharás. A bênção de Abraão. Amém. Vamos desfrutar desse hino? Vi com fé e assim caminhei. Nas tuas promessas firmei os meus pés. Ó Deus de Abraão, me chamaste a viver. Tua aliança que nunca irá se desfazer. Sei que és fiel, não falharás. Cada palavra se cumprirá com comprometimento e coração ardente. Sigo diligente até o fim. A bênção de Abraão está sobre mim. Tua promessa não tem fim. Sou herdeiro do teu grande amor. Minha aliança é contigo, Senhor. Sei que és fiel, não falharás. Cada palavra se cumprirá com comprometimento e coração ardente. Sigo diligente até o fim. A bênção de Abraão está sobre mim. Tua promessa não tem fim. Sou herdeiro do teu grande amor. Minha aliança é contigo, Senhor. Ouvi com fé e assim caminhei. Nas tuas promessas firmei os meus pés. Ó Deus de Abraão, me chamaste a viver. Tua aliança que nunca irá se desfazer. Sei que és fiel, não falharás. Cada palavra se cumprirá com comprometimento e coração ardente. Sigo diligente até o fim. A bênção de Abraão está sobre mim. Tua promessa não
Aleluia. Ó Senhor Jesus. Os irmãos creem que a bênção de Abraão está com você? Você precisa falar isso, irmãos, com muita convicção. E isso precisa nos encorajar. Ó Senhor Jesus. Eu queria chamar o irmão para desfrutar dessa última estrofe. A bênção de Abraão está sobre mim. Fala com o irmão que está ao teu lado. A bênção de Abraão está sobre você. Ó Senhor Jesus. Fala para o irmão. A tua promessa não tem fim. Sou herdeiro, ó Senhor Jesus, do teu grande amor. Minha aliança é contigo, Senhor. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Então nós gostaríamos de ler também o versículo aqui do alimento diário e falar da importância da palavra profética, né? Ó Senhor Jesus, é Jeremias 15, versículo 16, na Bíblia King James. Fala, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isso é, pertenço a ti. Irmãos, nós gostaríamos agora de nós orarmos, né, pelo irmão João do Couto, que vai ministrar a palavra. E aqui no Alimento Diário, a gente queria falar a importância dele, né? Fala que ele não é um simples devocional. O Alimento Diário é um guia espiritual que o acompanhará diariamente em sua jornada de fé, nutrindo sua alma e iluminando seu caminho. Este livro oferece cada dia uma porção da revelação da palavra de Deus, com o propósito de renovar, avivar e firmar, e tornar sua mente frutífera por meio da imersão na palavra profética. Amém. Que nós possamos estar orando, né, pelo nosso irmão e que a palavra do Senhor possa se tornar frutífera em nós nessa noite. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar de 2 a 2? Aleluia. Jesus é o Senhor. Senhor, vem guardar o João. Sejam todos bem-vindos. Mais uma transmissão da Igreja Itaúna. Amém? Hoje o título da mensagem é Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque. Senhor Jesus. Baseado nos capítulos 20 e capítulo 20 e 21. Amém? No versículo 1 do capítulo 20, partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Gades e Sur e foi morar em Gerar. Aqui no versículo 1 ele diz, e partindo dali. Dali de onde? No capítulo 19, a gente vê algo extremamente importante. A intercessão de Abraão com respeito a Ló. Deus, tudo que ele faz, ele fala antes de fazer. Tudo que ele fala para alguém, um profeta, uma pessoa naquele momento. E com respeito a Ló, por exemplo, no capítulo 19, versículo 29, Deus viu Sodoma, a situação em que ela estava, e determinou que iria destruir Sodoma. Mas tinha uma família lá em Sodoma que precisava ser retirada. Aqui no versículo 29 do capítulo 19, fala assim, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Ló. É assim que está escrito? Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. E tirou Ló do meio das ruínas,
quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Irmãos, aqui a gente vê a importância da intercessão. A importância da gente permanecer em Hebrom. Foi em Hebrom que Abraão intercedeu por Ló. Lá nos carvalhais de Monre, né? Monre não é uma região nem uma cidade, é uma pessoa. E essa pessoa estava num carvalhais, ou seja, uma plantação, uma árvore. Apareceu 3 pessoas ali, maior calor do dia. E Deus, um deles era o Senhor Jesus. Então a gente vê, irmãos, a importância que é a intercessão. Deus não pôde destruir Sodoma enquanto não fosse tirado Ló daquela cidade. A cidade estava em ruínas. Às vezes você pode pensar, só eu que reúno na minha casa? Todos da minha família? Pensa bem, irmão. Às vezes você pensa que sua casa está em ruínas, mas você pode ser um intercessor na sua casa. Você pode ser uma pessoa que vai tirar um da sua família no meio das ruínas. Você pode ser esse diferencial na sua casa. Senhor Jesus. Então Abraão, né, por causa de Abraão, Deus tirou Ló. Senhor Jesus. Então isso, irmãos, é muito importante. Então deixou Abraão e foi, né, de Hebrom e foi para Gerar. Em Gerar aconteceu algo não muito agradável. Por quê? Porque Abraão saiu de Hebrom. Hebrom é comunhão. E em Gerar ele cometeu um erro. O mesmo erro que ele cometeu lá no Egito. No versículo 2 do capítulo 20. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então, Abraão mentiu, falou que a sua esposa era sua irmã. O mesmo ato que ele cometeu lá no Egito, ele cometeu também em Gerar. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte, por causa de a mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Imagina, irmãos, se Abimeleque tivesse possuído Sara. Haveria ali uma dúvida se Isaac seria filho de Abimeleque ou seria de Abraão. Quase que pôs em risco toda a economia de Deus, por quê? Por causa de uma mentira. Não fala mentira, irmãos. Que a verdade possa prevalecer na sua vida. Senhor Jesus. Então Abraão falou mentira. Aqui ele fala, ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse o Senhor, matarás até uma nação inocente? Então a mão de Deus já estava pesando sobre Abimeleque. Prosseguindo aqui no versículo 6, para adiantar um pouquinho, respondeu-lhe Deus, em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Veja o versículo 7, irmãos. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe certamente que morrerás, tu e tudo que é seu. Então, Deus apareceu para Abimeleque em sonhos e disse para ele o delito, o erro que ele estava cometendo, irmãos. Então, a primeira vez na Bíblia que fala sobre um profeta é aqui nesse versículo 7 do capítulo 20 de Gênesis. Então, Abraão era um profeta. Então, Abraão pôde ali, então, interceder. Só que a mão de Deus já estava começando a pesar sobre Abimeleque, por causa desse erro dele. Senhor Jesus.
prosseguindo aqui no versículo 7, né? É a primeira vez que é mencionado o profeta na Bíblia. E vemos o princípio de andar na presença de Deus, irmão. Esse é um princípio. Tendo comunhão, ouvindo a sua palavra, você se identifica com Ele. Ó Senhor Jesus. Tendo o seu porta-voz, aí você vai ser o seu porta-voz do Senhor. Você vai ser um profeta do Senhor. Você vai poder interceder, se identifica com a palavra e pode interceder pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu vizinho. Você vai ser um intercessor. Ó Senhor Jesus. Então aí a importância de nós, um profeta de Deus, que fala por Deus, que intercede pelas pessoas, está se identificando com a palavra. Senhor Jesus. Aí ele não vai falar de si mesmo. Vai falar de acordo com a palavra. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê no versículo 15. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habite onde melhor te parecer. Então, Abimeleque restituiu a sua esposa, né, Sara. Além de restituir, também lhe deu terras. E no versículo 16, e a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todas estas estás justificada. Então, além de terras, Deus também muita prata para ele. Ou seja, no Egito ele ganhou muito dinheiro, ganhou muito gados, mas aqui ele já ganhou terras. Mas para que ele ia querer a terra de Gerar? Se Deus prometeu dar a ele a terra de Canaã, e depois, posteriormente, toda a terra. Toda a terra foi bendita, né? Toda a terra foi abençoada, por causa da promessa a Abraão. Então, para que ele ia preocupar com a terra de Gerar? Isso? Ó Senhor Jesus. No versículo 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então a mão de Deus já estava pesando sobre Abimeleque e sobre a cidade de Gerar. Mas aqui Deus pediu que ele intercedesse em favor de Abimeleque. Nós precisamos interceder, irmãos. As pessoas estão aí fora, em meias ruínas. Então Abraão intercedeu em favor de Ló, resgatou Ló. Abraão intercedeu em favor de Abimeleque. Deus restaurou a sorte de Abimeleque. Deus vai restaurar a sorte de sua família, se você estiver identificando com a palavra dele. Senhor Jesus. Então a gente vê aqui um contraste, né? Abraão intercedendo por Abimeleque, que a sua esposa, e todas ali eram estéreis, sendo que a sua esposa era estéril. Puxa vida, né, irmãos? Como é que você vai orar em favor de uma pessoa se você está com aquele mesmo problema? Tem que estar muito ligado ao Senhor, não tem? Tem que estar bem conectado ao Senhor, irmão. Puxa vida. Então a gente vê aqui que Abraão orou, né, por Abimeleque, e Deus restaurou todas as coisas por ele. Porque ele é profeta. Você é um profeta. Diga para o seu irmão do lado, você é um profeta. Você é um intercessor. Nesse mundo de ruínas, você é um intercessor. Ó Senhor Jesus. Então nada disso era para ter acontecido. Nada disso no capítulo 20, irmãos, não era para ter acontecido. Se Abraão estivesse em Hebrom. Se Abraão não tivesse falado mentira, mas mesmo assim, Deus o abençoou. Ó Senhor Jesus.
Mas voltando aqui no capítulo 21, Senhor Jesus visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Visitou o Senhor a Sara, como lhe havia prometido. Quando Deus fala, irmão, Deus cumpre. Quando Deus fala, irmão, pode esperar que vai acontecer. E uma das suas promessas falhou. Nenhuma. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele fala, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaque. O que significa Isaque? Cadê meu sobrinho Isaque? O que significa Isaque? Aquele que ri, né? Sorriso. Cada nome tem um significado. Eu não sei o João do Couto, o que seja, mas Isaque é rir, viu? Senhor Jesus. Ou seja, no versículo 4, Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Aqui foi motivo de riso, não é isso, irmãos? É motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente com ela. Mas é interessante, irmãos, aqui foi motivo de riso, é rio de alegria. Mas anteriormente, ela riu, mas não foi de alegria. Senhor Jesus, a gente possa ver isso no capítulo 18. Senhor Jesus. Versículo 9. Então eles perguntaram Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, quer dizer que era mais de um, né? Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara a estava escutando à porta da tenda atrás dele. Ou seja, aqui, Sara estava atrás, escutando atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Aqui no versículo 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Há coisa demasiadamente difícil para o Senhor, irmão? Senhor Jesus, daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Do capítulo 18 até o capítulo 21, passou-se 1 ano. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não, eu não ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Irmãos, Sara aqui estava incrédula. Quando Deus fala, irmão, não seja incrédulo. Então Sara aqui ficou incrédula diante da sua condição. Ela era estéril, já era idosa. Como pode ter filho? Já tinha cessado os seus costumes de mulheres? É impossível. Como diz o irmão, é um problema ao quadrado, né? É impossível. É impossível. Por isso que Sara riu, irmão. Mas para Deus, nada é impossível. Aqui o Senhor disse,
Ó Senhor Jesus. Então, aqui fala que Abraão também riu, irmãos. No capítulo 17, Abraão também riu por causa da situação. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Qual é que é o versículo? 17. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O que fala em Romanos? Romanos 4. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chamará a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência as coisas que não existem, irmão. Do nada, ele faz o que ele quiser. Isabel também deu à luz já velha. Para Deus nada é impossível, irmão. O que diria então Maria, dar à luz pelo Espírito Santo? Não há nada impossível para o Senhor. Não diga o seu problema para o Senhor. Diga o Senhor para o seu problema. Diga o seu Senhor para o seu problema. Qual que é o tamanho do seu problema? O seu Deus é maior. O Senhor pode todas as coisas, irmãos. O seu Deus é maior que o seu problema. O seu Deus é maior que a sua dificuldade. Eu já orei tanto por aquele irmão. Eu já orei tanto, não tem jeito mais. Irmão, tem até um ditado que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Deus pode todas as coisas. Eu sou o resultado disso, irmão. Quantas pessoas melhores do que eu lá fora? Deus aprove a revelar a mim as suas insondáveis riquezas, assim como cada um aqui. Ó Senhor Jesus. Então, para Deus, nada é impossível. Senhor Jesus. Mas voltando aqui, a questão do intercessor. Abraão intercedeu em favor de Abimeleque e intercedeu a favor de Ló. E Deus cumpriu por causa da sua intercessão. Jeremias. Senhor Jesus. Aqui Jeremias sofria por causa do povo de Israel, Judá, porque dava ouvido aos falsos profetas, dava ouvido à palavra que não era a palavra de Deus. Então, o intercessor que era na época Jeremias sofria. Mas uma coisa ele fazia. No versículo 16, o que ele fazia? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, achadas as suas palavras, logo eu as comi. Irmãos, aqui a gente vê a expressão profunda de Jeremias com respeito ao povo de Judá. Mas ele intercedia porque sabia que Deus era com ele. Ele alimentava da palavra. A palavra era vida para ele. Então, essa é a vida de um profeta. Ele alimenta da palavra, tornando-se a sua alegria. Como diz aqui, pois me tornaram gozo e alegria para o coração. Então, as palavras, irmãos, do Senhor tem que ser alegria para nós. Quando você faz a imersão, não pode ser com tristeza.
A imersão que você faz é tomando ela para dentro de si. Quando você faz o grito de guerra, aquela palavra, aquela letra, aquela palavra precisa estar constituída em você. Senhor Jesus. Então o profeta, irmãos, se identifica com a palavra de Deus. Porque em Amós 3,7, fala que Deus não fala nada sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. Então ele não faz nada sem antes revelar. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós temos tal confiança. Quando nós saímos para as ruas, para orar pelas pessoas, nós temos tal confiança. Que é Deus que vai fazer a obra. Não é a sua capacidade. Não é a sua eloquência. Não é a sua inteligência. Mas é a sua confiança. Confiança na palavra de Deus. 1 João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 13. Aqui tem um subtítulo: o poder da intercessão. O poder da intercessão. Estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, Ele, amém, Ele nos ouve. Isso mesmo. O Senhor não rejeita nenhuma oração sua. Você pode esquecer daquela oração que você fez semana passada, mas o Senhor não esquece, tá, irmãos? Mas para frente a gente vai ver sobre Jacó, fez uma oração, Deus lembrou ele da oração que ele tinha feito. Quando ele levantou a pedra, ele erigiu o óleo ali sobre ela. Então, ele lembrou Jacó. Então, quando você faz uma oração, Deus não esquece. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, essa é essa confiança que a gente traz, né? Por causa da palavra. Mas voltando aqui em Gênesis. Senhor Jesus. Versículo 7. Gênesis 21. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Irmãos, aí a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu em Abraão. O que era impossível aos olhos da humanidade, de Abraão, tudo é possível ao que crê, irmão. Tudo é possível ao que crê. Mas prossigamos aqui. Versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Aqui, irmão, foi uma palavra dura. Rejeita. Ismael era filho legítimo de Abraão, não era? Embora seja seu esforço carnal, mas era seu filho. Aquilo ali se tornou um peso para ele. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Irmãos, aqui a gente vê algo que a gente possa aplicar em nosso dia a dia. Vendo Sara que o filho de Agar, versículo 9, a egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. O irmão Pedro disse que aqui é tipo de um bullying, por causa do nome Isaque, que significa ri, aquele que ri. Talvez estava sofrendo um bullying aqui. É interessante, né? Homens, para ser homem,
Ele tem que praticar certos delitos. A mulher, as moças, esse negócio de virgem não existe. Isso é passado. Irmãos, isso aí é do mundo. José, ele deixou de ser homem porque ele não ficou com a mulher de Potifar. Ele deixou de ser homem. Ele era muito mais responsável, mas muito responsável que os seus irmãos mais velhos. Então isso aí é um bullying na escola, no trabalho, na vida social. Muitos fazem bullying conosco, nos caçoa. Não é isso? Isso é ultrapassado. Então, irmãs, jovens, se entregam ao Senhor. Não se deixe levar para esses Ismaéis aí fora. O mundo está em ruínas, como Sodoma. Está em ruínas, como Sodoma. Mas algo também, não só fora de nós, irmãos, está essa perseguição de Ismael e Isaac. Mas está dentro de nós também tem essa perseguição. O novo homem com o velho homem. Gálatas. Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 4. Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 16 primeiro. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. E não diz aos descendentes, como se fossem falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Agora o capítulo 4, versículo. Senhor Jesus, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegorias, irmãos. São 2 alianças. Ó Senhor Jesus, então essas 2, a filha da escrava, irmão, não pode conviver-se. Por isso, para Abraão foi penoso, foi pesar. Foi pesar porque era filho dele. Aqui no versículo, voltando em Gênesis, deixa marcado Gênesis aí. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara. Atende a Sara. Antes Sara se uniu a Abraão para gerar um filho com Agar. Agora aqui Deus manda que ele atende a Sara em tudo que ela disser. Porque por Isaque será chamado a tua descendência. Bom, nós somos descendentes de Isaque. Nós não somos descendentes de Ismael. Amém? Senhor Jesus. Então, o que é que o Senhor mandou que Abraão fizesse? Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, versículo 14, tomou o pão e um odre de água e pôs-lhe nas costas de Agar e deu-lhe menino e a despediu. Ela saiu andando e errante pelo deserto de Berseba. Você, quando vai cruzar um deserto, você leva uma quantidade de água para atravessar o deserto. Mas quando você não sabe um caminho, você é um errante no deserto, é suicídio, não é, irmãos? Aqui, colocou-se água nas costas de Agar e do menino, e ela saiu errante. Então você se calcula, né, a trajetória que faz e leva o suprimento necessário para atravessar aquele deserto. Mas Sara estava andando errante. Senhor Jesus, Agar, não Sara, né?
Então Agar estava andando errante. Versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se e foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Pensa bem, você vê seu filho morrendo e não poder fazer nada. Não tem suprimento para dar seu filho. Não tem água. Água é vida, irmão. A água é essencial para a nossa sobrevivência. Sem água não tem como sobreviver. A água traz vida, a água é tudo. Um terreno, quanto mais água ele tiver, mais valorizado ele é. Mas aqui, Agar, por peregrinar, a água acabou. Colocou o seu filho à distância de um tiro de arco, de flecha, e ficou ali olhando para ele, morrer. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Aleluia! Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Talvez ela estava tendo até visão, porque por falta de água. Porque ela abriu os olhos e viu o poço. Talvez ela estava até perto do poço ali, mas não via o poço. Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. É isso? Muitos ficam perto do Senhor, mas não tiram a água do poço. A gente precisa invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Precisando tirar água do poço, irmão. Ó Senhor Jesus. Às vezes de manhã você está seco. Você precisa tirar essa água. Efésios. O que diz em Efésios? Efésios 6. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a água da palavra, irmão, é essencial para a minha vida espiritual. Senhor Jesus. Mas eu preciso, irmãos, estar sempre ligado, conectado com essa palavra. Eu preciso estar sempre envolvido, imergido. Sem palavra o seu povo se corrompe, não é isso? Mas ao achá-la, prospera em seu viver. É como Jeremias disse, achado as suas palavras, logo eu as comi. Ó Senhor Jesus. Então Agar pôde salvar o seu filho, Ismael, que já estava nas últimas. Quantas vezes a gente sai na rua, as pessoas, a gente vê as nas últimas. Não é verdade? Com a intenção de suicidar. Se infiltra na prostituição, nas drogas. Está nas últimas. Aí você chega com a água da palavra. Você chega com a água da palavra e ela é liberta. Ela é curada. Ela é transformada. Hoje tiveram 3 visitantes aqui, ó. Eles provaram da água da palavra. Essa água é vida para nós, irmão. Senhor Jesus. Prosseguindo aqui no Gênesis. Abrindo, versículo 19, vou ler de novo. Abrindo-lhes Deus os olhos de Agar, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, Deus sustenta com a vida aqueles que vão até Ele. Deus sustenta com a vida aqueles que vão até Ele. A gente precisa pagar um preço e ir até Ele. Senhor Jesus. Então o poço está aí, irmãos. O que fazer? João 4. Vamos lá em João 4? O que fala em João 4? Senhor Jesus, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, a gente precisa ir a esse poço, tirar essa água. Irmãos, a igreja precisa estar sempre tirando essa água viva, essa água que o homem beber dela não morre, irmão. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que diz em João 7:37? O último dia, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, amém. O versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó Senhor Jesus. E o versículo 39? Isso ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que ainda não havia de receber aos que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado. Por quê? Jesus não havia sido ainda glorificado. Que a gente vê, irmãos, a importância da água. Ó Senhor Jesus. Hoje, irmão, nós sobrevivemos porque temos abundância de águas. Nós temos a imersão, nós temos o grito de guerra, temos casa de adolescente, temos o CEAP, nós temos a comportagem. Irmãos, é muita água. Irmãos, nós não podemos ficar na esterilidade. Esse ano é o ano da frutificação. Nós precisamos dar frutos para Deus. Senhor Jesus, o que diz em Isaías 12? Muito conhecido. O que diz em Isaías 12? Versículo 1. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Aí o versículo 3, o que diz? Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. Aleluia, irmão. Nós temos que dar frutos para o Senhor, irmão. Vamos gerar, multiplicar, como diz aquele hino. Senhor Jesus. Isaías 55. Versículo 1. Ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E no versículo 6, o que diz? Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quando você busca o Senhor, Ele está perto. O Senhor se deixa se achar. Então, irmãos, vamos tirar essa água e levar para as pessoas aí fora. Amém? Eu quero orar para os irmãos. Senhor Jesus,
que nós possamos estar sempre junto a essas fontes de águas, de ribeiros. Senhor Jesus, Senhor está sempre alimentando da palavra, da água da palavra, para suprir a outras pessoas. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome. Senhor Jesus, Tu és a fonte da nossa salvação. Ó Senhor Jesus, nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus, aqueles que buscam, aqueles que se entregam. Por isso nós entregamos a Ti toda a nossa vida. Jesus é o Senhor. Quantos?